sobre a expectativa para as decisões do Banco Central Brasileiro e do Federal Reserve. Eu converso agora com Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central do Brasil, colunista do CNN Money. Tony, muito boa tarde. O que esperar de amanhã? Eu acho que as expectativas do mercado, o mercado vai acertar, né? Então, devemos ter uma queda de 0,25 no caso brasileiro, nada no caso americano. São reuniões importantes, especialmente no caso americano, porque pode ser, de fato, deve ser a última reunião do Powell, né, como chairman. Tem uma questão se ele vai ficar no board ou não. Ele pode ficar membro do comitê até 2028. Não seria usual isso acontecer, né? O normal seria ele sair do Fed, né? Com a entrada do novo chairman, que deve ser o Walsh. Mas há uma especulação que ele talvez fique em função do processo que o governo Trump moveu contra ele. Então, certamente isso será uma das primeiras perguntas que serão feitas a ele, né, no press conference depois da reunião. E aí tem, né, aí por ser a última fala dele, né, como chairman, talvez o que ele diz sobre o cenário, que é sempre muito importante, né, o mercado muitas vezes mexe muito mais com o press conference do que com a decisão em si, ou o comunicado, né? Mas sendo a última reunião dele, talvez o mercado desconte, né, o que ele vai sinalizar como cenário prospectivo, apesar do fato que, né, o mercado ainda vai prestar bastante atenção, porque ele pode estar, de fato, revelando qual é o consenso do comitê. No caso brasileiro, né, como falado, como o Leal falou agora mesmo, tem essa questão, né, da má sorte de ter começado um ciclo de queda, batendo com essa guerra e com esse novo impulso inflacionário vindo do preço de energia, né, como você notou, diesel subindo 16%, e por aí vai, né? Então coloca o Banco Central numa posição muito complicada, porque as expectativas têm tido, e a inflação corrente, como a gente viu no IPCA 15, talvez veio abaixo do esperado, mas, né, veio bem alto, né? Então você tem uma alta sensível material tanto da inflação corrente como das expectativas, e ao mesmo tempo você tem uma taxa de juros muito alta, né, do ponto de vista do seu nível real, e como foi notado também, vários sinais de estresse no mercado de crédito corporativo, a economia desacelerando. Então é um coquetel bem nocivo para o nosso BC. Falando da guerra e da comunicação, observando os dois bancos centrais, Tony, como é que deve ser o approach no comunicado e no speech de Powell? Muda alguma coisa em relação à comunicação de 45 dias atrás? Porque 3 semanas antes desta, a gente tinha ali um bom cenário indicando que a gente poderia ter um fim da guerra. Mas essa história acabou indo para o vinagre ao longo dos últimos dias e me parece que a incerteza talvez esteja no mesmo patamar, se não até pior do que tínhamos 45 dias atrás. Qual que é a tua expectativa para a comunicação dos bancos centrais? Será que os balanços de risco pioraram de fato ou é repetição do que a gente tinha lá? O problema é que, se você olha para os mercados futuros, eles ainda estão precificando um final iminente da guerra, mas eles têm feito isso consistentemente. Então, tem uma certa, vamos dizer, hiato de expectativa entre o que certos mercados estão indicando e o que o mercado está precificando. O mercado ainda, você pode ver isso, por exemplo, pelo nível da Bolsa Americana. Os mercados ainda estão vendo isso de uma maneira relativamente otimista. Mas quando você, lendo vários relatórios, quando você vê, por exemplo, o que está sendo sinalizado pelo pessoal do setor de petróleo, eles estão avisando, olha, tudo isso que está acontecendo, os preços vão ficar altos por um bom tempo, até se a guerra magicamente acabasse amanhã, né? Então, acho que tem uma certa, né, as coisas estão um pouquinho descoladas, né? Tem expectativas, vamos dizer, não consistentes sendo precificadas em vários mercados, e isso coloca os bancos centrais numa situação complicada, porque se eles vão seguir, o que você acaba seguindo, por exemplo, as expectativas mais otimistas que estão sendo precificadas pelo mercado, que de fato servem de input para as próprias projeções do BC. Então, obviamente, uma coisa importante na reunião de amanhã, no caso do nosso Banco Central, será ver como tudo isso
tem mexido nas projeções do próprio Banco Central para o horizonte relevante. Os insumos dos modelos levam em conta essas expectativas mais otimistas. Apesar disso, né, as projeções devem subir de qualquer maneira. Aí o Banco Central fica numa posição complicada, né, entre você seguir o que é ainda, né, uma visão relativamente otimista vindo dos mercados, mas ou você toma uma postura mais conservadora, que eu acho que seria a postura correta. Os bancos centrais não deveriam ficar apostando na precificação do mercado, que ela pode errar, né? Mas realmente tomar uma postura de dizer, olha, não podemos fazer muito nesse momento. Então, no caso né, do Banco Central brasileiro, realmente é só cortar 0,25 e não cortar mais do que isso, e também não fazer nenhum forward guidance em relação aos próximos movimentos da taxa Selic, e do lado do Fed fazer nada. Tony, você mencionou essa situação delicada do mercado de crédito brasileiro. Isso acaba sendo recebido? Como que é esse input para a autoridade monetária? Esta situação do mercado de crédito hoje, a gente teve uma série de problemas corporativos recentes que têm se avolumado, ao mesmo tempo em que o mundo político tem encarado a situação do crédito da pessoa física também como sendo um problema. Como é que esse tipo de input chega na sala da reunião do Copom? O Copom olha muito os dados do mercado de crédito, né? Especialmente no primeiro dia do Copom, onde tem várias apresentações. Uma delas é sobre o mercado de crédito. Não entra diretamente necessariamente dentro da modelagem nos modelos de previsão de inflação, mas certamente, né, é o tipo de dado, né, de situação, de conjuntura que o BC leva muito seriamente. Então, até acredito, né, a gente até poderia contrafactualmente argumentar que se não fosse esse estresse evidente no mercado de crédito, talvez a decisão da reunião seria em fazer nada, deixa a taxa Selic onde está. Né? Então, acho que uma das razões pelo qual o Banco Central, de fato, apesar desse novo impulso inflacionário, ainda continua a fazer a taxa Selic cair, exatamente porque, apesar de não ter um mandato duplo formal, né, o BC, de fato, está de olho nessa questão do mercado de crédito e na questão da atividade econômica como um todo. Interessante. E, Tony, levando-se em conta que amanhã provavelmente seja a última reunião presidida por Powell, qual é que é o legado que ele deixa à frente da presidência do Federal Reserve? Ele fez um grande erro, que foi um erro meio coletivo. Vários bancos centrais fizeram um erro saindo da pandemia, achando que aquele choque inflacionário, aquela situação inflacionária teria sido transitória. A inflação nos Estados Unidos, né, até os núcleos bateram 6%. No pico lá de 21, 22. Então, e ele reagiu tardiamente, né? Ele demorou bastante para fazer alguma coisa, mas ele acabou fazendo um soft landing, né? Ele teve sorte, porque apesar de ter, né, tardiamente aplicado uma política monetária muito, muito austera, né, com o Fed Funds tendo uma das maiores subidas que teve em várias décadas, ele teve a sorte que, naquele momento que ele estava apertando os juros, a economia americana já estava começando a ser impactada, especialmente os mercados de capitais, pela temática da inteligência artificial, que aumentou muito a valorização da bolsa e de outros mercados de ativos, né? Isso tem um efeito riqueza sobre a economia, então um efeito positivo. E também aumentou muito os investimentos. O investimento está tendo um boom de investimento nos Estados Unidos. Então, a força contracionista da política monetária meio que bateu com um choque de oferta positivo vindo desses investimentos. Então, é um mix bem positivo para o Banco Central, porque realmente permitiu a inflação cair sem ter um processo recessivo. Então, o Powell conseguiu entregar um pouso suave, né, que é o sonho de todo banqueiro central nessa situação. Foi, como eu disse, em grande parte foi uma sorte que ele teve, mas né, vai para a história entregando esse pouso suave. E olhando para frente, como que o Walsh vai trazer e ancorar as suas expectativas sobre o que ele pensa? É no Senado que ele começa esse trabalho? Como ancorar a expectativa do que entra? Ele já teve no comitê, né? Ele já teve na equivalente da nossa CAI. Ele não falou nada que ninguém esperava que ele falasse, né? Teve aquela tentativa de
forçar ele a dizer se o Trump perdeu ou não a eleição em 2020, né, que é meio um acid test que todo republicano tem que passar nesse momento, e ele meio que respondeu sem responder, enfim. Isso faz parte do circus político. Ele tem várias posições bem interessantes, tá? Vamos ver quanto tempo ele vai conseguir, se ele vai conseguir trazer algumas das reformas que ele tem defendido, inclusive recentemente. Então, ele não tem mudado muito o discurso dele, tendo virado candidato. Então, não foi, por exemplo, como foi o caso, por exemplo, do Galípolo aqui no Brasil, né, que defendia várias posições e quando ele foi para o BC virou um cara muito mais ortodoxo, né? Então, Washington tem pelo menos sinalizado grandes mudanças daquilo que ele já vem defendido e tem vários pontos que ele quer mudar na execução da política monetária americana. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. E aí sempre vai ter essa dúvida, né, se ele vai responder ou não à pressão do Donald Trump. O mercado hoje tá bem tranquilo com isso, né? Acha que, né, é um cara que já teve uma carreira, enfim, né, tem um capital, tem uma reputação própria e que vai, obviamente, tentar ter uma interlocução melhor com o Trump que o Powell teve durante esses anos, mas o mercado pelo menos está acreditando né, se for escolher entre a reputação dele no Fed e ceder ao Donald Trump, ele vai defender sua própria reputação e fazer o que ele acha de fato o que é correto, né? Apesar de repente sofrer vários ataques do presidente. Muito bem, vantagens da autoridade independente. Tony Volpon. Independência conta, né? Muito bem. Tony Volpon, colunista do Money e ex-diretor do Banco Central. Obrigado pela conversa, meu caro. Boa super quarta. Você também. Tchau. Tchau, tchau.